É com alegria que nós estamos aqui juntos para celebrar mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Nós estamos já no primeiro domingo do mês de maio, mês da família. Já estamos passando por algum tempo de convívio em família, vivendo longe do nosso convívio social. E isso tem até inquietado muitos corações. Mas nós precisamos nos cuidar para que possamos experimentar dias melhores aqui na Terra. E essa também é uma demonstração clara de todo esse sofrimento que nós temos passado já durante esse ano em especial, com incêndios, com enchentes, com bebida envenenada e agora com essa pandemia, é que o nosso futuro eterno não é aqui nessa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. E é por isso que o Senhor Jesus, em João 14, versículo 3, disse que Ele voltaria para nos levar para viver eternamente com Ele. Veja o que nos diz a palavra neste texto. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bem, a pergunta que eu quero então procurar estar respondendo neste momento é: se Jesus prometeu que voltaria, como será a volta dele? Como será a volta de Cristo Jesus? A própria palavra também, ela nos responde a esta questão. A primeira coisa que ela nos diz em Mateus capítulo 24, verso 27, é que será de forma repentina. Ou seja, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E é por isso, meus queridos, que devemos estar vivendo de forma contínua na presença de Deus. Devemos estar preparados, não importando o momento da volta de Cristo, porque quando Ele vier, nós não seremos pegos de surpresa, porque a vinda dele há de ser repentina. A palavra também nos fala que a vinda de Cristo há de ser de forma inesperada. Mateus 24, a partir do verso 43, fala que se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos se espera. Mais uma palavra que nos mostra que devemos viver de forma que agrada ao Senhor. Porque a volta de Cristo há de ser repentina e inesperada. Uma outra coisa que nos assegura a palavra do Senhor é que a sua vinda será surpresa para muitos. Veja bem o que nos diz Lucas a partir do versículo 26 do capítulo 17. Ora, nos dias de Noé, será semelhante aos dias da vinda do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E o texto continua dizendo: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ah, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. O Senhor disse que voltará e nós precisamos viver com este entendimento da segunda volta do Senhor Jesus. Não viver como nos dias de Noé, não vivemos como nos dias de Ló, como se aquilo não fosse de fato acontecer, e aquilo ao acontecer venha nos pegar de surpresa. É por isso que nós devemos estar preparados, porque a segunda vinda do Senhor Jesus há de ser repentina, há de ser de forma inesperada e há de pegar de surpresa a muitos. Uma outra coisa também da segunda volta do Senhor Jesus, ela é aguardada até mesmo pela criação. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, fala que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados,
pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão. Veja bem, a própria natureza aguarda ser libertada da escravidão, porque nós temos destruído e ela geme. O texto fala: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ora, a natureza aguarda a segunda volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que ela será de forma repentina, será de forma inesperada. E as pessoas, a maioria, tem vivido como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Nós precisamos então estar preparados, porque este é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda quero compartilhar uma ilustração de um texto da revista Seleções do ano de 1973, quando fala de uma família que estava de frente à Torre Eiffel, no Campo de Marte, ali em Paris, na França. Quando alguém perguntou: nós vamos subir a torre pelo elevador ou pela escadaria? Quando alguém perguntou: são quantos degraus? E alguém respondeu: 1585. Foi quando então a vovó que estava do lado disse: é melhor subirmos de elevador. E subiram os 324 metros até o topo, onde é permitido a chegada de turistas. E de lá estiveram uma vista maravilhosa da cidade de Paris. O texto ainda nos fala que no alto do topo, propriamente dito, inacessível a turistas, há um ponto onde o último rebite foi fixado a martelo no dia 30 de março de 1889. No dia seguinte, no dia 31, 50 pessoas subiram a torre, mas apenas 20 chegaram ao topo permitido. A bandeira da França foi hasteada e deram como concluída a execução daquela torre. E o texto continua dizendo o seguinte: a viagem para o céu é algo como alcançar o topo da Torre Eiffel. Só que não há elevadores para tornar a subida mais fácil. E todos temos que fazer o mesmo caminho, passo a passo, vencendo o pecado e erguendo-nos a novas alturas na nossa experiência cristã. Muitas pessoas há que começam a subir a Torre Eiffel ainda hoje e jamais chegam ao topo. Suas pernas começam a doer e começam a arquejar. Algumas chegam até a achar que sofrerão um ataque de coração e não prosseguem. Outras entendem que isso não vale esforço algum e voltam. É assim na vida cristã. Muitos jovens se decidem por Cristo, muitos são batizados e começam a subida para o céu. Mas alcançar o topo demanda esforço. Eles precisam exercitar seus músculos espirituais e prosseguir caminhando, não importando as provas. Mas se alguém lhe pudesse oferecer um elevador para chegar ao céu, alegremente aceitariam, mas dispostos a lutar, poucos estão com esse desejo. Acham que encontrariam um caminho mais fácil e por isso retornam em seus passos e descem para a destruição. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos começam as subidas, mas poucos chegam ao topo. Muitos são batizados, mas poucos são salvos. Muitos têm os nomes no livro da igreja, mas não têm no livro da vida. Todavia, poucos verão a cidade de Deus por dentro. E eu te pergunto, e com relação a você? Você está determinado a chegar no topo? Há ainda um outro aspecto que eu quero tratar dentro dessa reflexão dessa noite, sobre a segunda volta do Senhor Jesus. Se nós sabemos que será de forma inesperada, muitos serão pegos de surpresa, a quem devemos viver de forma semelhante para que isso não aconteça conosco? Mas a palavra do Senhor também nos responde sobre isso. Em Mateus capítulo 25, no primeiro verso, fala que devemos viver de formas prudentes. Prudentes como as noivas que estavam aguardando pelo seu noivo, as virgens.
E o texto nos fala: o reino dos céus, pois, será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Nós conhecemos esse texto, conhecemos essa parábola, conhecemos o que fala o Senhor Jesus acerca daquelas mulheres estarem preparadas para aquele momento. Elas eram prudentes, elas estavam de fato aguardando pela volta do Senhor Jesus. Mas infelizmente nem todas estavam atentas, somente a metade estavam ali com azeite suficiente. Uma vez que o noivo retardou um pouco, algumas delas chegaram a dormir até. E quando ele chegou, boa parte delas já não tinha mais o azeite para colocar nas suas luminárias, para que elas pudessem caminhar na direção do noivo. Muitos de nós, muitas famílias, também estão vivendo de forma imprudente. Afinal, já são mais de 2000 anos. Será que ele ainda vai voltar? Será que aquela palavra ainda vale para nós hoje? Devemos nos lembrar da geração de Ló. Eles também não acreditavam, achavam que aquilo era impossível. Da geração de Noé, achavam que aquilo era impossível, construção de um barco fora das águas. Não conheciam chuva. Mas veio a chuva, veio o dilúvio e muitas vidas foram ceifadas. Meus queridos irmãos e amigos, nós precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor nos orienta. Devemos viver de forma semelhante às virgens prudentes. O texto também ainda nos fala em Mateus 24, a partir do verso 45, que nós devemos ser como servos fiéis. Estarmos prontos para prestarmos contas. A palavra fala: quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem meu Senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, o Senhor, Ele deu a cada um de nós dons. Ele atribui a cada um de nós o desenvolvimento das atividades pelas quais Ele nos criou, o propósito pelo qual Ele nos criou. E por isso nós devemos viver realizando a obra que Ele preparou para cada um de nós. Nós teremos que prestar contas ao Senhor no dia do juízo final, no dia da segunda volta do Senhor Jesus. E muitos estão vivendo, gastando o seu tempo, não colocando os seus dons a serviço do Senhor. Nós devemos ser como servos fiéis, porque a palavra fala que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. Há uma outra coisa que a palavra nos fala que nós devemos ser semelhante, é como o lavrador, que de forma paciente ele prepara a terra para a colheita. Isso está em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Veja bem o que nos diz a palavra. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até verem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus dizendo que voltaria para buscar os seus. E agora em Tiago fala que a vinda do Senhor está próxima. E de fato está mesmo. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos da segunda vinda do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos que estar vivendo de forma preparada para esse tempo, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Quando nós celebramos, por exemplo, a ceia do Senhor, nós falamos que a celebramos na memória dele, lembrando do compromisso que ele fizera até que ele venha. E é por isso que nós devemos então viver dessa forma alegre, festiva, porque o mundo pelo qual vivemos hoje não é o mundo que nós passaremos a eternidade. Nós passaremos a eternidade com o nosso Pai Celestial. E eu quero concluir dizendo: se sabemos que a volta do Senhor Jesus será repentina, inesperada, e será surpresa para muitos, e que a própria natureza o aguarda,
Devemos então viver de forma prudente, devemos viver de forma como o lavrador paciente, aguardando pela sua segunda volta. Devemos ser servos fiéis, fidedignos, cumpridores dos nossos deveres, porque o Senhor é fiel conosco. Que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos com entendimento, com alegria, nos preparando sempre para a sua segunda volta. Que o Senhor nos abençoe. Amém.